Pronto. Começamos a gravação, a gente está na última aula dessa semana, né? E agora, nessa nossa quarta semana de aula, a gente vai falar sobre planejamento de longo prazo. E, gente, assim, bem sinceramente, eu não consigo pensar em um momento mais apropriado de a gente ver esse tipo de conteúdo do que agora. Porque, assim, gente, muito sinceramente, esse ano foi complicado, o outro ano também vai ser turbulento, só que o ano que vem ele pode ser muito bom ou muito ruim, na verdade, dependendo daquilo que a gente tiver mais ou menos programado, sabe? Aquela história. Por exemplo, sei lá, vamos supor que o Alisson está se programando, sei lá, para fazer ginástica. Quando ele já fica de espírito meio preparado, vai chegando mais ou menos a hora, ele já vai ficando mais ou menos ligado que ele tem que, por exemplo, parar de fechar o computador, que ele vai ter que, uma hora antes, comer um pãozinho, uma banana, vai botar o tênis, né? Então, tem uma série de preparativos que a gente estabelece para poder fazer as coisas. Porque se o Alisson, por exemplo, deixar para ir fazer ginástica, depois de uma reunião, depois de falar com os amigos, depois de resolver problema tal, e ele não estiver preparado para aquilo, quando chega a hora do vamos ver, ele vai acabar enrolando e vai acabar não fazendo nada, sabe? Então, especialmente em se tratando de um ano que a gente teve que foi turbulento, o ano que vem que vai ser um pouco complicado, e vocês todos que já estão com o pé na porta, né, na verdade, de vocês se formarem, de vocês fazerem outras coisas, eu acho que a aula de hoje é bastante pertinente. Então, assim, eu sei que está todo mundo cansado, eu sei que, assim, parabéns por vocês estarem aqui, mas eu só gostaria de destacar algumas coisas que vocês verão, tá? Então, ó, primeira coisa, essa aula de hoje é o começo de um mini curso de administração de empresas, tá? Um curso de administração de empresas, ele é focado, na verdade, nessas 4 funções: planejamento, organização, direção e o controle, tá? Então, planejamento é quando você estabelece um plano para atingir um objetivo. Organização é quando você afasta tudo aquilo que pode te atrapalhar. Então, por exemplo, a gente agora está chegando no fim de ano, né? E eu tenho certeza que o Rodrigo já está até ensaiando as respostas que ele vai dar para as tias avós dele quando chegarem perguntando das namoradinhas. E as namoradinhas? Com quem que você está? Sempre tem alguém assim, né? Com certeza. Sempre tem, cara, sempre tem. Rodrigo, eu espero que a sua família seja melhor do que a minha, porque com 19 eu já era chamada de encalhada. Eu casei com 27, tipo, as pessoas não botavam a menor fé, e curiosamente até agora é o meu casamento que mais durou na família. Enfim, gente, tenham paciência, tá? Porque esse fim de ano, na verdade, o pessoal não te conhece direito, eles estão tentando ser legais, não sabem como. Aí é o tio do pavê e a tia da namoradinha, né? Inclusive, eu recebi, gente, um meme maravilhoso que eu preciso mostrar para vocês. Vocês estão ligados na eleição que teve lá no Chile? Que ganhou um rapaz com menos de 40 anos? Deixa eu ver quantos anos tem o presidente do Chile. Tá, presidente Chile eleito. Ó, não é esse cara, o Gabriel Boric, peraí. Tá, vamos ver. Gente do céu, esse cara é o destruidor das festas de final de ano. O cara foi eleito à presidência, ele é um ano mais novo que eu. Eu não queria ser prima dele. Pessoa, cara, como é que você supera isso? Misericórdia, recebi um meme ótimo. Tava aqui caçando para mostrar para vocês, mas é difícil. Enfim. Então, planejamento, você estabelece o sonho e a organização, você se planeja para chegar lá. Então, por exemplo, vamos supor que o Mendo tenha feito, sim, um planejamento. Olha, eu quero me tornar um rapaz fit em 2022, eu quero virar monstro, vou fazer vídeo tipo Toguro, beleza. Para que o Mendo consiga fazer vídeos tipo Toguro, inclusive eu nem sabia que essa figura existia. Para mim, Toguro era personagem de desenho, mas eu descobri que tem um bodybuilder que é monstruoso.
O Toguro não come uma barra de chocolate já tem uns 5 anos, né? Você nunca teve a capacidade de botar uma foto, criatura. Quero saber como é que você é, sabe? Ponham fotinhos assim que vocês puderem. Mas, enfim, vamos supor que o Mendo tem esse planejamento, tipo, vou virar monstrão. O que significa vou virar monstro? Significa tomar, sei lá, Deus quantos litros de água, significa comer batata doce, significa comer frango, bastante proteína, porque não tem exercício que aguente sem dieta. Se você não segue aquela dieta mega regradinha de quem faz exercício, você não adianta, gente. Então, assim, é comer bastante ovo, é comer bastante aveia, enfim, é você fazer parceria lá com o pessoal do sacolão da sua redondeza, amigo. E aí, para que você consiga cumprir esse seu projeto, quero ser o Toguro, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês foto do Toguro, você tem que afastar todas as tentações. Então, Mendo, por exemplo, você gosta de tomar bebida alcoólica? Você está com um som aí? Bom, então, o que você gosta de beber? Cachaça, cerveja, tudo? Qual a sua bebida favorita? Cerveja, muito bem. Cerveja é uma coisa maravilhosa. Só que, para quem faz exercício, qual que é o problema? A cerveja tende a acumular, não me pergunte porque eu não sou médica, tá? Mas dizem a massagista que cerveja acumula especialmente na cintura. Bom, gente, então para o plano do Mendo pode não dar certo. Então, ou seja, o Mendo vai ter que sumir com todas as cervejas que ele tem na casa dele até o dia 31 de dezembro. Então, ou seja, a essa altura ele já estaria bêbado, que ele está tomando tudo que pode, porque 2022 é um novo ano. Não pode ter cerveja na geladeira, porque senão ele vai cair em tentação, né? Direção. O que significa direção? Direção, gente, é quando você se motiva para algo, tá? É quando você estabelece uma direção para o seu impulso, né? Então, por exemplo, vamos supor que o Rodrigo, ele tem o sonho de, depois que ele formar, ele ficar 8 meses fazendo um mochilão pela Europa, tá? E aí, o que acontece? O Rodrigo, primeira coisa, ele vai planejar, ele vai estabelecer um projeto. Então, que países ele vai querer conhecer na Europa, onde ele vai ficar hospedado, se ele vai fazer algum curso, como que vai ser, o que ele vai fazer lá, tá? Bom, e aí ele vai estabelecer toda a trajetória, ele vai pensar em termos de preço, né? E daí ele vai ter que se manter motivado. Por que motivado? Porque, gente, o euro está 6 e alguma coisa, né? Então, cada euro, 6 e alguma coisa reais, isso em cotação dos dias de hoje. Ou seja, o Rodrigo ele vai ter que juntar uma boa grana, porque cada mês na Europa, e eu não estou falando de países caros, como a Noruega, a Suécia, estou falando, por exemplo, da Itália, da Espanha e de Portugal, que são mais baratos. Por mês, você vai precisar de mais ou menos uns 2.000 euros, tá? Se você for para a Noruega, aí, boa sorte, fica bem mais caro. A Alemanha também não é tão caro assim, enfim. Só que 2.000 euros, na época que estava 1 por 1 ou 2 por 1, né? Ou seja, 1 euro, a cada, 1 euro, R$ 2, estava joia. Faz anos que isso não acontece, né? Então, para cada mês, por exemplo, em Portugal, o Rodrigo vai ter que economizar 12.000 reais, porque lá é euro. Tá sentado, Rodrigo? 12.000 por mês. 6 meses, com a cotação atual, 72.000 reais. O que significa isso? Que o Rodrigo vai precisar, além de vender um rim, de muita força de vontade para se manter nesse caminho, tá? Porque você precisa estar focado. Ou seja, o Rodrigo, por exemplo, ele vai ter que economizar, vai fazer um corre por fora, vai vender brigadeiro, vai passear com cachorro, vai corrigir trabalho de ABNT, vai, enfim, dar uns pulos dele para conseguir juntar 72.000 reais, porque é o quanto custa em valores atuais você fazer um mochilão por países que não são tão caros assim da Europa, tá? Turquia, essas coisas são ainda mais baratas. Rússia também é bastante barata. Só que, né, estamos falando de outro, né, de alguma coisa assim mais, entre aspas, tradicional. E, para que o Rodrigo se mantenha direcionado,
ele vai ter que, basicamente, ficar socado em casa, focado nesse projeto dele. Porque se ele for na do Mendo, na do Alisson, vamos lá, olha, vamos lá aproveitar Black Friday, comprar um headphone que é show, de 300 para 150, se ele for ficar toda hora caindo em tentação, ele nunca vai, na verdade, estar focado no projeto dele, nunca vai chegar lá. Por isso, direção é importante. E, por fim, a gente tem o controle. Bom, pessoal, vocês conhecem alguém, já conheceram alguém que fez parte daquele projeto Ciências Sem Fronteiras? Conhecem, gente? Já ouviram falar? Achei o Instagram do Toguro, deixa eu mostrar para vocês. Bom. Eu já ouvi falar do Ciências Sem Fronteiras, já vi, acho que alguém lá, algum youtuber, eu acho que participou, mas eu não lembro muito a respeito, né? Eita. Olha só, bom, mostrei aqui para vocês no fundo o Toguro, o cara que não come chocolate há 5 anos. Bom, Alisson, esse Ciências Sem Fronteiras é uma coisa que, assim, de verdade, meu coração dói por vocês não terem tido a oportunidade de pegar um negócio legal desses, tá? Era assim, o governo federal, ele estabeleceu um convênio com universidades do planeta inteiro. O que o governo queria? Queria, basicamente, qualificar tecnologicamente o Brasil. Qual é o melhor jeito de você evoluir tecnologicamente? Você mandar estudantes, professores, né, para estudar fora, para que você possa aprender com quem já faz. Acaba saindo mais barato. Lara, seja muito bem-vinda, Flora, espero que você esteja bem. No finalzinho da aula, Lara, fica aí um pouquinho que eu queria conversar com você daqueles documentos, tá? Vai ser jogo rápido. Mas, olha só, gente, e aí o governo decidiu fazer um atalho. Lembra que na aula passada eu comentei com vocês da Coreia, que demorou, colocar um dinheirão, que demorou, não sei o quê? Isso que o governo estava fazendo era um jeito, na verdade, de você acelerar um pouco o processo. Deu certo? Em termos. Como é que funcionava? Estudantes de graduação das áreas de vocês, das engenharias, da área da geologia, da agronomia, na verdade, todo mundo que era da área técnica e tecnológica e ciências agrárias, tinha muita coisa para fazer fora, né? Então, muita gente foi, tanto professores quanto alunos de graduação, alunos de pós, e o governo dava a bolsa. Então, você basicamente recebia uma bolsa bacana, você tinha que se matricular, você tinha que ter o inglês, né, bacana para você poder se virar lá, não adiantava você chegar sem inglês ou sem a língua do local nativo, e o governo pagava uma bolsa para você morar e para você existir lá. Então, o plano foi bom? Gente, foi. Era um jeito de você abreviar o processo tecnológico, foi bacana, muita gente foi, eu fui otária e não fui, mas também porque minha área não estava sendo lá super, né, demandada para essas bolsas. Então, o plano era bom. A organização foi boa? Foi, porque foi estabelecido um concurso, alunos, professores, muita gente se candidatou, tá? Vários veteranos de vocês foram, especialmente o pessoal da geologia, muita gente foi para Cleveland, muita gente foi para a Universidade da Iowa, nos Estados Unidos, então foi assim, bem legal, tá? Direção. Nesse projeto, qual que era o direcionamento do governo? Eles tinham um projeto de mandar 20% de todo o efetivo de professores e de alunos de pós-graduação e mandar para fora, e mais ou menos 5% de todos os alunos de graduação do país e mandar para fora para fazer intercâmbio. Né? Isso é muito legal. E qual foi o direcionamento? Continuar com os editais, né? Continuar capacitando para que daí fosse dando mais certo. Parece maravilhoso, não parece? Bom, e por que foi que esse projeto não chegou até vocês? Por que que vocês sequer foram sondados para fazer parte desse programa? Você sabe me dizer? Ninguém? Gente, vocês são muito Tirar a sinceros. verba do programa? Ah, Alisson, cara, A foi longo mais... prazo ficou insuficiente, né? Não se sustentava, não, eu penso. Gente, vocês são péssimos fofoqueiros. Cara, vocês não conversam com veterano, gente. Eu preciso... Eu que conto essa foto aqui, preciso contar, então. Peraí. Deixa eu me hidratar, porque essa é ótima. Bora, vocês conversem também com os coordenadores de vocês, que eu tenho certeza que eles se incomodaram com essa situação.
O governo não corta programa popular. Por exemplo, Bolsa Família. Foi criada pela dona Ruth Cardoso, esposa do Fernando Henrique Cardoso. O Lula só mudou de nome, virou Bolsa Família. Tinha outro nome, virou Bolsa Família. E o atual governante até inventou moda de tirar, mas quando ele percebeu que o programa era muito popular e se ele cortasse, no dia seguinte a cabeça dele estava numa estaca na Praça dos Poderes, o que ele fez? Mudou o nome. Agora chama Bolsa Brasil. Mas é exatamente a mesma coisa, com pouquíssimas diferenças do que a doutora Ruth Cardoso fazia há tempos. Então, gente, programa popular, governante nenhum mexe, tá? Isso vale para Bolsa Família, isso vale, por exemplo, para... Como que chama aquele das moradias? Minha Casa Minha Vida, que agora virou também Moradia Brasil, mas, gente, é a mesma coisa, de verdade, a mesma coisa. Mudou alguns critérios, mas foram poucos. Por que o governo mexeu com o negócio dos estudantes? Aí é a parte da fofoca. E aí, vamos falar de novo dos processos gerenciais. Antes de eu continuar com a fofoca, vocês entenderam mais ou menos o que é esse negócio de planejamento, organização, direção, controle? Ou ainda está confuso? Deu para entender, sim. Então, belezinha. Olha só, então o plano do governo era legal. Vamos aí qualificar todo mundo para que o Brasil seja tecnologicamente avançado. Isso é ruim? Lógico que não. Na mesma época, o governo também estava dando dinheiro para pesquisadores, para fazer pesquisa, para publicar, etc. Foi legal? Lógico, cara. Eu aproveitei e todo mundo também. Estudantes também. Organização, afastar tudo aquilo que pode atrapalhar e deixar tudo no caminho. O governo fez isso? Fez, tá? Direção, o governo manteve-se direcionado? Sim. Abriu editais, deixou tudo aberto, criou programas de capacitação para as pessoas falarem outras línguas. Então, o que deu errado? O controle. Então, o que aconteceu? Vamos supor que a Lara, o curso da Lara é show, porque a menina podia, por exemplo, ir fazer um estágio na Airbus. Lara, você gostaria de fazer um estágio na Airbus, na França? Gostaria muito. Lara, tem um monte de veterano seu que teve essa chance. Um monte. Você conhece alguém que já foi? Não conheço. Teve gente que foi, por exemplo, para Airbus, teve gente que foi para Boeing, teve gente que foi ali para São José para trabalhar com aquele moço que tem um nome diferente. Eu nunca lembro o nome dele, aquele que falaram que viu OVNIs. Aquele velhinho, qual é o nome dele mesmo? Que fundou a Embraer, eu esqueci o nome dele. Enfim, esqueci, ele é bem legal. E aí, a Lara, por exemplo, vamos supor que ela tenha ido para a França para fazer estágio na Airbus. Lara, beijo. Lara chegou, passou na prova de equivalência em francês, ou seja, a Lara estava com o francês, chuchu, porque não, na França não adianta chegar só falando inglês, o pessoal nem te trata mal, inclusive. Aí, a Lara estava lá, se matriculou no curso da Engenharia Aeronáutica da França, que tinha equivalência e estágio lá na Airbus, show. E a Lara, ela ia de segunda a sexta às aulas, porque era a chance da vida dela, de fazer contato, de melhorar a língua, de conseguir um emprego. Lara foi esperta. O que os colegas de outras pessoas, alguns poucos colegas da Lara fizeram? Se matricularam em curso, em uma disciplina, na quarta-feira. Por quê? Dinheiro no bolso, que o governo mandou para você morar. Dinheiro no bolso para você comer. O que o pessoal fazia? Arrumava bico na localidade onde estava, se matriculava em uma disciplina para manter vínculo com a instituição e viajava. Então, muitas pessoas, infelizmente, próprios bolsistas foram poucos, mas é aquela história. Ninguém olha todo mundo que está fazendo certinho. Chama atenção aquele que é zoado. Então, um monte de gente, por exemplo, se fazia essa traquitana aí, nem vou falar o que eu acho disso, se matriculava em uma disciplina
rodava e ficava postando foto em rede social, sabe? Ah, estou agora em Aspen. Não, Aspen é no Colorado, não tem como. Por exemplo, ah, estou agora na Grécia. Ah, estou agora não sei o quê. Porque quando você está na Europa já, fica mais barato você sair de um lugar para o outro. É caro para a gente ser aqui do Brasil e para lá, mas você estando lá, a Europa é pequena, você consegue passear bastante. E acabou gerando um desconforto aqui no Brasil, porque em 2015 a gente já estava passando por problemas econômicos relativamente sérios e tinha o sem noção que, além de fazer mal feito, ainda ficava publicando e não sei onde, passeando. Resultado, o programa se queimou por o quê? Por falta de controle. O pessoal que criou o projeto do Ciências Sem Fronteiras criou regras. Tipo, olha, você tem que se matricular em disciplina, ser regular, ter boas notas, mas não tinha instituído quem controlasse, de fato, eventuais abusos que viessem a acontecer. Então, quando o Vampiro Temer assumiu o poder, tinha que tirar dinheiro de um monte de lugar, porque realmente o governo já estava passando por um problema financeiro muito sério. E qual foi o primeiro lugar que ele decidiu cortar? O lugar mais impopular. Então, universidades e universitários sempre tiveram fama de usarem coisas ilícitas, de serem folgados, e a gente sabe que não é assim. Mas é aquela história. Sempre tem aquele, de uma sala de 40, que é um pouco mais maluquinho, e o que é pior, faz as maluquices dele ao aberto. Aí ninguém quer saber que é de 40, e fica parecendo que todo mundo é muito doido, e o resultado vocês escutam, né? Enfim, todos nós estamos de alguma forma ligados às universidades federais. Então, o que aconteceu com esse projeto maravilhoso foi que acabou por falta de controle. Então, assim, gente, as duas funções mais importantes, né, que um administrador pode ter, de longe, é a capacidade de planejar um futuro melhor e estabelecer métrica de controle. Tá? Então, por exemplo, se eu falar para vocês assim, olha, vamos todos começar a fazer juntos um programa de exercícios, né? Vai todo mundo aqui virar autoguru, beleza? Beleza. Não adianta falar assim, ai meninos, vamos todos nos empenhar e daí a gente vai virar monstro, daqui até dezembro de 2022. Na verdade, você tem que estabelecer métricas de controle. Então, assim, a cada 3 meses a gente vai medir percentual de gordura, ver o quanto aumentou de massa magra, o quanto está levantando de peso, porque sem métricas de controle de curto, médio e longo prazo, a gente nunca chega lá, entende? Então, a gente precisa mais ou menos saber moderar o nosso comportamento em função daquilo que a gente deseja atingir. Tudo bem, gente? Deu para entender isso? Sim. Deu Deu pra sim. entender. Então, beleza. Bom, meninos, vocês vão ver muitas coisas, tá? Relacionadas a estratégias de planejamento, tipos de planejamento, e como é a nossa última aula do ano, e sinceramente vocês devem estar cansados e pelas tampas de coisa para fazer, e como vocês têm que postar atividade avaliativa amanhã, então o que eu pensei? Vamos tentar fazer juntos atividade avaliativa, tá? Porque daí já simplifica e facilita para vocês, né? Então, primeira coisa, eu quero explicar para vocês o que é essa análise SWOT. Essa análise SWOT, gente, é uma análise que ela visa ver o quanto você está preparado para atingir seus objetivos, tá? E aí agora, vamos falar de final de ano de novo? Vamos. Vocês sabem como é que vai ser o Natal de vocês, onde vocês vão passar, o que vai ser? Se vocês vão receber na casa de vocês ou se vocês vão na casa de alguém? Como é que vocês estão se planejando? Vocês ainda não sabem ou vocês estão tímidos? Por aqui vai ser só eu, meu pai e a minha madrasta, basicamente, que vai passar, né, o Natal, né? Cada um passa vamos dizer assim, na sua casa. Com os irmãos do meu pai, por exemplo, já tem uns anos que, né, como a idade, né, foi chegando, né, dos meus avós, aí acabou que cada um seguiu, né,
e ficou com a sua própria família, né? Não ter mais aquele encontro de reunir todo mundo. Entendi. Aí veio a pandemia e zoou o resto, né? Ah, sim, né? A pandemia para proteger eles também, né? Eu super entendo, Alisson. Como é que vai ser o seu caso, Rodrigo? Você ainda está pensando? A gente ainda tá meio que decidindo aqui. A gente não sabe como é que vai passar ainda não. Realmente, com o Chester custando R$ 180, cara, receber vai ser um ato de heroísmo, viu? Cara, um Chester R$ 180, meu Deus do céu. Lara, Omendo, você já tem alguma ideia de como vai ser o ano novo de vocês? Aliás, o ano novo, não, desculpa, Natal. Tem alguma ideia, Lara? Bom, nós vamos para a casa dos meus avós e a família inteira se reúne lá. Só que a gente ainda está brigando porque esse ano meu tio convidou para ir para a casa dele e tem uma tia que não quer ir, mas ela vai para a casa da minha avó e a minha avó quer ir. Então o grupo da família tá aquela bagunça. Menina, olha, vai dar quantas pessoas, mais ou menos? Umas 20? Deixa eu ver. Hum, Dá umas 20. Dá umas 20. Fácil, fácil. Porque 3 famílias já dá quase 20 pessoas. No seu caso, vão ter umas 4, né? Sim, e eu acho que é porque a família da parte da esposa desse tio que convidou vai também. E essa tia minha tá um pouco sem graça. Mas a gente não liga, onde tem comida, eu tô indo, então. Muito bem, Flor. Tô junto. Eu faço salada e me sinto feliz. Nem chego perto da bicha, mas eu sempre levo. E Nossa, eu amo a saladinha. eu Eu gosto sou de a que faz a minha avó, tadinha. Ela fala assim, filha, você tem que avisar que você quer salada mais cedo, porque ela é fazenda, né? Ela planta. Uhum. Ela fala assim, porque tem cobra lá na horta, eu não vou lá à noite pegar. Ai, que E eu bonitinho. dou um chilique por causa da salada, porque ela faz prato favorito de cada neto, né? Que Eu falo, vó, bonitinha. depois eu não vou entrar na roupa depois do Natal, né? De comer isso tudo. Tem que ter a saladinha para dar equilibrada. Eu sou a chata que leva salada cozida e salada Caesar. Porque a galera, lógico que vai se matar nos assados, mas sempre vai ter um que vai querer uma saladinha ali, uma alfacinha, sei lá, uma cenoura. Então eu vou te convidar. Ai, me chama, eu adoro. Eu sempre levo essas duas porque, enfim, eu gosto, ninguém nunca lembra de levar, eu sempre levo. Ai, meu Deus. E aqui está o Mendo. O Mendo está falando que vai pegar um Airbnb em Boiçucanga. Ô, Mendo, deixa eu te falar um negócio. Leva repelente, tá? Porque, meu Deus do céu, meu Deus do céu, a última vez que eu fui, Boiçucanga é uma praia que fica em Ubatuba, não é? Ou é em Maresias? Eu não sei em eu não sei se O é Sucanga é São Maresias. Sebastião, se eu não me engano. São Sebastião. Que é Nossa, litoral gostei. norte também. Olha, Mendo, eu vou te falar, você começa a tomar vitamina B, passa protetor solar, porque a última vez que eu fui, gente, eu precisei procurar atendimento médico de tanto inseto que me picou. E só a sua família, quantas pessoas são? É você? Você vai com algum irmão, avô? Quantas pessoas vão? Porque se sua família, talvez sejam ali o quê? 4, 5 pessoas, né? Em 5, pai, mãe, irmã e cunhada, então vai ser tranquilo. Então, quem vai sofrer aqui na nossa conversa? Eu sofrerei, mas agora eu sou a tia do pavê. Eu tenho sobrinhos agora para encher o saco, graças a Deus. O Alisson não, mas ele com certeza já sofreu. O Rodrigo também tá. O Rodrigo tá ainda, a pessoa ainda tá vendo, a Lara também possivelmente sofrerá. Por que eu estou falando que vocês vão sofrer? Porque tanto vocês vão escutar aquelas piadinhas inevitáveis do meu namoradinho, como os primos de vocês provavelmente têm ódio de vocês, porque, ai, você tá vendo o Mendo, o Rodrigo, o Alisson ou a Lara, os meninos, tudo novo encaminhado, fazendo faculdade. Eu tenho certeza que vocês são objeto de comparação na família de vocês e tem algum primo de vocês que não gosta de vocês por causa disso. E também existe uma outra circunstância que acontece muito evento familiar.
que é aquele tio, aquela tia que fica um pouco amargurado com a vida. Sabe aquela pessoa que fala assim, ah, mas quando eu era mais novo, eu queria ter feito isso, mas não deu certo, tive azar, ou sei lá, engravidei, eu tive que casar. Na família de vocês tem isso? Ou vocês já ouviram isso por algum tio avô, primo mais velho? Isso acontece com vocês? Porque na minha, sempre que o pessoal toma uns goró forte, aí começa a falar de arrependimentos. E aí, existem formas, na verdade, que a área de gestão estuda para que, em linhas gerais, você possa minimizar a chance de frustração, vamos colocar assim, tá? Gente, frustração não é xingamento. Frustração é o sentimento que você tem quando você se sente impedido de fazer as coisas que você gostaria de fazer, tá? Todo mundo aqui é frustrado, todo mundo sem exceção, tá? Só que existem níveis de frustração. Por exemplo, o Mendo, de repente, ele tá frustrado porque ele não conseguiu, sei lá, com 25 anos, tá casado e não vai conseguir, aliás, o Mendes, acho que tem menos de 25, não vai conseguir, com menos de 25, tá casado e ter 5 filhos, que era o que ele queria. Ou o Alisson, de repente, vai estar frustrado porque ele queria, a essa altura, tá morando no Japão, fazendo desenho, não conseguiu. Enfim, a pessoa se frustra com coisas, às vezes, pequenas, mas, no geral, a vida é legal, entendeu? Então, a pessoa até tem pequenas frustrações, mas o todo da vida é bacana. E tem pessoas com grandes frustrações, pessoas que, assim, ou deram muito azar na vida, ou então não conseguiram se planejar para chegar mais perto daquilo que gostaria. E por que essas frustrações acontecem? A minha área de gestão de pessoas, ela estuda formas de você diminuir a frustração da sua vida, estabelecendo objetivos, tá? Esses objetivos, eles não são fixos. Então, por exemplo, o que hoje a Lara quer não vai ser a mesma coisa que a Lara vai querer quando ela tiver 40 anos, porque a gente muda muito de tempos em tempos. Pode ser, e é provável, que a Lara, agora, a bichinha, ela só quer se formar, pegar o canudo e vazar. E tá tudo certo, tá? Mas, com 40 anos, talvez, por exemplo, ela queira, o objetivo final dela seja, sei lá, viajar o mundo, passar no concurso, constituir família, comprar uma casa para a mãe e para o pai. Os objetivos mudam muito de tempos em tempos. Então, seja lá qual for o objetivo que vocês forem ter, você precisa ter algum objetivo palpável. O que é isso? Não adianta você pegar e falar assim, meu objetivo é ser feliz. Tá, o que significa ser feliz para você? Né? Por exemplo, para mim não tem felicidade maior do que acordar, pegar meus gatos e ficar lendo na cama num dia de chuva. De verdade, para mim felicidade é isso, tá? Agora, por exemplo, o Mendo está falando de praia, a família dele é praieira. De repente, para a família do Mendo, felicidade significa ter grana para comprar uma baita casa na praia, sabe? Sei lá, em Ubatuba, que tem menos inseto, para todo mundo poder ir passear de vez em quando. Para o Alisson, de repente, felicidade ia ser, né, ter um sítio na roça, e ele poder ir lá, curtir, fazer fogueira, assar carne, né? Então, para cada um de vocês, felicidade tem uma cor diferente, tem um jeito diferente. E aí, aquela coisa, o quanto custa isso? Né? Não adianta você ficar assim, eu quero ser feliz. Qual é a tradução de felicidade para vocês? Né? Por exemplo, estabilidade financeira? Tá, mas quanto é essa estabilidade financeira? É ir para a Disney? Quanto custa? Porque o que a gente faz na área de gestão? A gente aprende que de tempos em tempos a gente tem que realizar sonhos. Só que não adianta só você falar assim, eu quero ser feliz. Você tem que colocar no papel o que significa para você, o que te deixaria feliz. É ter reserva? É ter um apartamento? É ter uma casa? É viajar? É ajudar seus pais? E ter uma noção de quanto custa e estabelecer um período, tá? Porque daí você vai aos poucos, no dia a dia, se colocando no caminho disso. Se você tem um sonho, por exemplo, sei lá, de ficar um mês na Itália,
Ao invés de você gastar dinheiro com bobagem, você vai juntando o seu dinheirinho, você faz trocas mais inteligentes, você deixa de gastar com bobagem, porque você vai estar focado ou focada em coisas que vão te deixar mais satisfeito, tá? Vocês têm alguma ideia? Vocês já pensaram a respeito do que vocês gostariam, sabe, digamos assim, um sonho, um objetivo que traria felicidade para vocês? E que, lógico, vocês sentem a vontade de falar a respeito, né? Meu caso próprio eu adoraria tirar um ano de período sabático, ir para a Itália, morar em diversas partes da Itália e, sinceramente, engordar uns 20 quilos de tanto comer e beber. Não sei quando eu vou conseguir, mas, enfim, torço para um dia eu conseguir. E vocês têm alguma ideia de algum projeto, algum sonho, alguma coisa que vocês gostariam de fazer? Ainda não. Eu gostaria de dar um rolezinho pelo mundo, conhecer outros países, outras culturas. É uma meta. Eu acho que você faz bem, Lara. E você pode devagar ir programando, né? Você vai estabelecer o objetivo, devagar vai programando, porque se você não programa períodos, não programa custos, você nunca chega lá, entendeu? E esse objetivo, né, que vai trazer felicidade, ele pode ser profissional e pessoal. É óbvio que aqui a gente vai tratar de objetivos profissionais. Só que cabe objetivo pessoal? Lógico, né? O Mendo está aqui falando que o sonho dele é rodar todo o litoral brasileiro. Mendo, eu queria muito, cara, muito mesmo, conhecer especialmente a região norte e nordeste do país, né? Que são as regiões, não o norte, mas o nordeste é a região mais antiga, com mais história, já foi invadida por holandeses, por franceses, tem tanta coisa, né? E eu também queria conhecer o Pará. Gente, olha, eu queria muito conhecer o Pará. Eu gosto de viajar. Só não viajo mais porque eu tenho 10 gatos, 3 cachorros e eu não tenho babá para ficar com eles. Então, não dá. Eu não posso deixar os bichinhos sozinhos porque eles sofrem. Mas, então, por que eu estou perguntando essa coisa toda de sonhos, objetivos para vocês? Porque agora a gente vai entrar em um ponto da nossa conversa que a gente vai ter que, em linhas gerais, estabelecer um objetivo, tá? Que objetivo você gostaria de estabelecer profissionalmente para que a sua profissão tanto seja legal para você, quanto ela te ajude a atingir os sonhos de vocês. Porque é óbvio, gente, poucos de nós realmente temos patrimônios que nos permitam ficar sem fazer nada. Então, para você poder ganhar dinheiro que te permita atingir os seus sonhos, você precisa gostar minimamente desse trabalho, porque se você não gosta, você não consegue se empenhar o suficiente para fazer nome e para construir carreira, tá? Então, nessa análise, nessa atividade, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, que objetivo profissional você quer atingir daqui a 5 anos, tá? Então, o que a gente pode colocar aqui? Que objetivo profissional vocês têm para atingir daqui a 5 anos, gente? Se vocês não colocarem nada, eu vou chutar. Então, eu prefiro que vocês me digam. Eu gostaria de empreender. Uhum. Então, vamos lá. Qual área? Alguma coisa digital. Um empreendimento digital. Beleza. Podemos ir por aí? Tudo bem para vocês? Dá para vocês, por exemplo, colocarem aqui, sei lá, passar em concurso. Também vocês podem colocar, por exemplo, estar empregado em uma empresa conceituada. Tanto faz. Qual é a questão? Objetivos diferentes, ações diferentes. O esforço que você tem para passar em um concurso é diferente de você se empenhar para entrar em uma empresa conceituada, como, sei lá, por exemplo, a Vale, como, por exemplo, a
sei lá, Camargo Correia. Então, por isso, gente, que vocês precisam ser precisos. Eu sei que eu repeti. Porque se você sonha demais, é horrível falar isso, tá? Mas você precisa ter um pouquinho de objetividade, né? Não adianta você ficar que nem criança que queria ser astronauta e jogador de futebol, porque o comportamento que você vai ter que ter para um objetivo ou para outro é diferente, tá? É aquela história. Você não vai chegar a lugar algum fazendo as mesmas coisas de sempre, né? Você não consegue um bolo diferente usando os mesmos ingredientes ou então usando a mesma estratégia de preparo. Alguma coisa ali você vai ter que mexer para conseguir um resultado melhor, tá? Então, tem problema vocês estabelecerem muitos objetivos? Pode ter, se e somente se não for compatível. Nesses 3 casos, gente. O objetivo 1, abrir um empreendimento digital, e o 3, estar empregado em uma empresa conceituada, eles podem ser compatíveis, mas o objetivo 2, que é passar em concurso, é outro estilo de vida, é outra mentalidade que você tem que ter, porque é literalmente sentar e estudar horas, não tem muito o que fazer, tá? Isso não tem compatibilidade nem com o objetivo 1 e nem com o objetivo 3, tá? Aí, segunda parte, você vai fazer uma autoanálise. Você vai pensar em termos de o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim que pode me atrapalhar ao atingir esse intento, né? E que fatores externos que eu não controlo que podem me ajudar e também podem me atrapalhar. E aí tem um detalhe básico, não é só me atrapalhar, é atrapalhar todo mundo que está disputando esse mercado junto com você, tá? Então, ó, eu vou pegar como exemplo o empreendedorismo digital, listar junto com vocês algumas características e a gente depois vai fazer uma análise. E também hoje eu quero mostrar a vocês uma ferramenta que pode os ajudar a clarear um pouco melhor as ideias de vocês quanto ao que vocês fazem de fato muito bem na vida. Pessoal, tudo bem até aqui? Então, passo 1. A gente não faz análise SWOT. Essa análise SWOT, na verdade, deixa eu voltar para cá. Um termo em inglês, né, que são, os pontos fortes são os strengths, forças, pontos fracos são weaknesses, que começa com W, oportunidades, opportunities, e ameaças, threats. Por isso, SWOT também é chamada de análise fofa, tá? Então, a gente só faz essa análise SWOT quando você tem um objetivo. Se você não tem um objetivo, não dá certo, porque aí vira um processo de terapia. Você desembesta a ficar escrevendo um monte de ponto forte, um monte de ponto fraco, aí vira uma terapia. Não adianta, tá? Você precisa, de alguma forma, ser mais objetivo quanto aos seus objetivos pretendidos. Você já tinha ouvido falar dessa ferramenta alguma vez na vida, gente? Já viram isso em algum lugar? Eu nunca tinha ouvido falar, não, desse método fofo. Esse método ele é super conhecido na minha área e ele funciona precisamente para empresas desenharem futuros, tá? Então, primeiro a empresa estabelece o objetivo e daí ela vai listar tudo aquilo que ela tem que fazer, tudo aquilo que ela tem de bom e de ruim e tudo que está tendo de oportunidade, daí ela vê se vale a pena, porque às vezes não vale a pena porque ela não tem condição de fazer, tá? Então, ó, vamos pegar esse primeiro objetivo aqui, abrir empreendimento digital. Então, vamos começar pelo fácil. E aí, vamos fazer de conta, só para fins didáticos, que todos vocês têm este mesmo objetivo. Tá bom? Então, olha só. Digam para mim, um ponto forte de cada um de vocês. Que pontos fortes, assim, coisas boas que vocês têm que podem ajudá-los a conseguir atingir esse objetivo. Então, vamos lá. Começando pelo próprio Rodrigo. Rodrigo, que ponto forte você tem em termos de, por exemplo, formação, comportamentos que você tem que podem te ajudar a abrir um empreendimento digital de sucesso em 5 anos?
Bom, eu costumo pensar bem antes de fazer as coisas, de tomar as decisões e tal. Não sei se seria Então, um ponto forte. você é uma pessoa racional e cautelosa. Muito bem. Agora, vamos lá. Alisson, vamos supor a mesma coisa para você, tá? Que você deseja, em 5 anos, montar alguma forma de empreendimento digital. Que pontos fortes você tem que podem te ajudar a cumprir esse objetivo? Nesse aspecto seria, acho que, a capacidade de aprender com facilidade, a lidar, né, ó, com as coisas, Você também é capacidade de uma pessoa, aprendizado. você é uma pessoa curiosa. Gente curiosa Isso. geralmente vai mais longe. Beleza. Bom, Lara, você pensou em alguns pontos fortes que você porventura tem? Resiliência, com certeza. Uhum. Ela é uma menina resiliente, ou seja, ela é muito adaptável. E o que mais? Pensou em mais alguma coisa? Nossa, isso aqui foi esquisito. Peraí. Pronto. Pensou em mais alguma coisa, Flor? Eu posso deixar sua resiliência. Pode deixar só essa por enquanto. Beleza. Menda, você pensou em 2 pontos fortes que porventura você tem? Menda tá sem microfone? Deixa eu ver se ele botou aqui no chat. Ainda não. Se você não... Ó, vamos lá. Boa visão de mercado. Muito bem. Vou colocar aqui. Tá bom. Então, olha só. O que mais que vocês podem colocar aqui em pontos fortes? Por exemplo, vocês podem colocar que vocês têm uma segunda língua? Né? Vocês entendem inglês, o basicão? Sim. Sim. Então, ó. Todos vocês, na verdade, são muito jovens, então vocês não têm assim grandes amarras em ter que mudar de cidade para trabalhar. É isso ou não? Algum de vocês no momento não pode? Bom, Acho que a então gente precisa abraçar as oportunidades, né, que tem, né? no momento Quando é vocês jovem, né? exatamente. Sem compromissos familiares, vocês também têm graduação em universidade renomada. Vocês têm CNH. Olha, ainda que vocês não tenham, vou pôr aqui, tá? Porque em alguns cargos vocês realmente vão precisar. Então, olha só, a gente colocou aqui características pessoais e a gente colocou aqui características de competência. Lembra que a gente já falou lá atrás o que é competência? É quando você estudou para fazer algo, você colocou em prática, você sabe fazer, tá? Então, a gente colocou aqui vários pontos fortes que vocês, porventura, possam ter. Bom, vamos fechar por aqui. Agora, que pontos... Aí, ó, antes de continuar. Lembra-se que ponto forte e ponto fraco são fatores que vocês têm controle, tá? Então, ou seja, vamos supor aí que vocês queiram melhorar a capacidade de aprendizado. Vocês podem melhorar essa capacidade? Pode. Por exemplo, usando aquele método Pomodoro, vocês podem estabelecer horários de estudo, vocês podem frequentar diferentes cursos. Então, vocês têm controle desse fator, tá? Bom, agora vamos para pontos fracos. Que falhas, na opinião de vocês, vocês possuem? Que pode prejudicar atingir o objetivo de abrir o empreendimento digital? Então, vamos começar, dessa vez, pela Lara. Ô, Lara, que defeito, porventura, você tem que poderia estar aí te atrapalhando a atingir esse objetivo? Ixi. Ai. Hum. Então, deixa eu começar por mim, que às vezes fica mais fácil para vocês. Eu sou uma pessoa preguiçosa.
Preguiça pode atrapalhar? Pode, óbvio. O que mais? Deixa eu pensar. Lara, pensei em alguma coisa? Então, eu tenho um ponto fraco, só que ele vai contra o que está lá no ponto forte, que foi uma característica, acho que do Alisson, que é a capacidade de aprendizado. Eu tenho essa capacidade, mas às vezes eu demoro um pouquinho para pegar, mas eu sempre consigo, mas às vezes eu sinto que eu demoro mais a aprender do que outras pessoas. Ó, então vamos lá. Maior esforço em aprender alguns conceitos. Lara, eu acho que é assim com todo mundo, viu? Sinceramente, poucas pessoas assim super, né? E tudo bem, dificilmente você vai ser boa em tudo, né? Difícil mesmo. Quem é, parabéns. Ó, vou deixar por enquanto assim, se te ocorrer alguma outra coisa, você fala, tá? Meninos, agora, fazendo sentido anti-horário, agora eu vou para o Alisson. Ô, Alisson, me diz um ponto fraco seu. E, gente, não precisa fazer combinandinho, tá? Faz aquilo que aparecer na cabeça. Pode ser, às vezes, falta de uma rotina mais rígida. Seria. Então, vamos lá, falta de rotina. Como que é o nome disso mesmo? Peraí, deixa eu pensar. Não é falta de rotina. Ou falta de disciplina, talvez. Acho que é indisciplina. É. Isso cabe, Alisson, fica exagerado. Pode ser também. Tá, pode ser. Não está muito longe do meu caso, para ser bem sincera. Mais alguma coisa te ocorreu? Eu acho que preguiçosa e procrastinação é a mesma coisa, né? Então, Vou colocar aqui procrastinação. Procrastinação, meu Deus. Geral. Agora, vamos lá. Alisson, posso deixar assim? Ou você pode. lembra de outra coisa? Não, tá certinho. Beleza. Rodrigo, te ocorreu alguma coisa? Algum ponto fraco que pode te prejudicar a atingir seu sonho? Ansiedade. Ansiedade, isso é importante. E os mesmos do Alisson, professora. Ansiedade, cara, isso é uma coisa que come a gente por dentro, se a gente não controla. Eu não sei como eu não pensei em ansiedade. É o que me consome todo dia. É aquela história. Daqui a pouco também a gente vai conversar um pouco e vocês vão ver que o problema não é ser ansioso. O problema é ser ansioso demais. Né? É o extremo, na verdade, que prejudica. Mendo tá aqui falando, queria falar de ansiedade e procrastinação. Mendo, meus pêsames, pensei outra coisa aí. Sei lá, irritabilidade, pouca paciência. Pense alguma coisinha. Rodrigo, Alisson, já falaram? Mendo, te ocorreu alguma coisa? Não ocorreu? Bom, posso complementar algumas coisas que talvez vocês não tenham pensado, mas pode ser importante? O Mendo colocou uma coisa muito boa aqui, que ele é muito perfeccionista, né? Muito perfeccionista, e com isso você pode talvez ser um pouco julgador com equipes. Pode ser? Pode, tá? E aí, eu vou complementar algumas coisas aqui, com equipes não, com outras pessoas, né? Vamos colocar aqui, com outros. E aí, tem uma coisa que vocês talvez não tenham pensado, mas é super importante. Gente, vocês estão, tudo bem, a gente está no EAD, vocês não estão vendo os colegas, mas vocês precisam começar a construir rede de contato, tá? A famosa networking. É importante que vocês tenham contatos com pessoas de outros cursos, professores, participem de jornada científica, ou no mínimo, que vocês sejam colegas legais. Porque aqueles colegas idiotas, aqueles colegas chatos que sacaneiam os outros, é aquela história, o mundo é deste tamanho. Todo mundo fica sabendo, tá? Então, no mínimo, sejam legais com os colegas, tá? Juro por Deus. Vocês não têm ideia
do quanto vocês vão cruzar lá na frente com pessoas que fizeram parte do passado de vocês. É sério. Então, não cultivar redes de contatos. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Quem aí tá quase formando? Qual de vocês 4 tá quase formando? Eu estou cursando as últimas disciplinas, depois vai faltar estágio e TCC. A Lara tá no extrator final já do curso. Alisson, Rodrigo, Mendo, como que vocês estão? O Mendo também, duas matérias de TCC2, vocês estão com o pé na porta já. Então, gente, olha só, vocês daqui a pouco, se é que já não estão empregados, já não estão procurando estágio, uma coisa que ajuda muito. Procura fazer, gente, vocês ainda têm um tempo, sei lá, um curso de férias, tenta, assim, se mostrar um pouco, porque quando você for começar a procurar vagas, seja de estágio, seja de trabalho, você chega assim, oh, tudo bom, você lembra de mim, fizemos um projeto juntos, te conheci no evento tal, segue meu currículo. É totalmente diferente, porque a pessoa vai lembrar de você daqui minimamente, né? É completamente diferente de você chegar do nada, no final do ano, cadastrando o currículo loucamente na empresa, tá? É legal você conhecer um pouco de gente, seja um veterano seu, seja alguém que, enfim, que vai trabalhar, que trabalha numa empresa, um professor, enfim, alguém, porque essa pessoa pode te ajudar. No final de todo ano, todos os recrutadores profissionais recebem dúzias de currículo, tá? Então, assim, é legal cultivar redes de contatos? Gente, e ninguém lembra. A gente tende a se fechar em um grupo muito pequeno de amigos ali, de conhecidos, mas tenta expandir um pouco, gente. Então, vocês estão com o pé na porta, mas ainda não formaram, tenta participar de mais coisas, conhecer mais gente, porque, cara, vai precisar. Ou se você não conseguir, pelo menos seja legal com os colegas. Eu conheço cada história de gente que era chata na faculdade e depois foi cortada de processo seletivo porque era considerado chato. Vocês não têm noção. Vocês conhecem alguém, já ouviram alguma história dessas? Cortado não, mas eu conheço uma pessoa que o chefe pediu uma recomendação já dos estagiários, né? Foi todo mundo fazer entrevista, eles falaram, e aí, vocês conhecem alguém, referências? E tinha uma amiga minha que deixou um dos estagiários na mão do trabalho, porque ela não fez a parte dela, sumiu, foi para uma festa, e aí ele falou mal dela e ela perdeu a oportunidade. Pior, perdeu mesmo. Eu conheço um caso aí, né, coisa bem antiga. Eu não fiz a formatura da minha turma porque era muito cara e eu não tinha grana para pagar, não fiz. Teve um fulano que também não pagou, só que faltando isso, gente, faz 20 anos. Peraí, eu tenho 36, 15 anos atrás. Há 15 anos a gente não tinha rede social, não tinha celular, não tinha nada, né? Apareceu um fulano com a comissão de formatura, faltando 2 dias para a festa, chegou com o pai e com a avó querendo entrar, porque era sonho da avó, entregou o dinheiro, checão, na mão da comissão de formatura, na véspera ou na antivéspera da festa, que começava na quinta. O cara foi na festa, pegou 20 lugares, né? Todo mundo tinha direito a 15, o cara pegou 20, ainda comprou 5 convites com o checão lá que deu. Participou da colação, participou da festa, encheu de gente. Na segunda, quando a comissão foi descontar o cheque, voou, né? Ou seja, o cheque não tinha fundo, a conta já estava fechada. Era uma época, gente, que assim, era mato. Aí foram atrás de onde o cara morava, na República também tinha dado rolo, enfim. O cara sumiu no ar, a comissão teve que engasopar e se dividir para pagar 20 lugares. Então, imagina o ódio que eram 4 turmas, economia, contabilidade, administração e relações internacionais, a gente ficou com ódio do fulano que deu o golpe na comissão, até o que estava fora ouvia a história. Mas o mundo dá voltas. Uma grande amiga minha se tornou a recrutadora principal da Cargill na América Latina. E tinha uma vaga, isso tem uns 6, 7 anos, uma vaga de gestor financeiro, uma vaga bem remunerada, uma vaga super legal. E ela estava entrevistando pessoalmente todos os candidatos, né?
porque é um cargo super importante, então fez todo o processo seletivo, biriri, avaliou cartinha de recomendação. Adivinha quem entra pela porta dessa minha amiga? O fulano que deu o golpe. Em 4 turmas de formandos. Gente, é óbvio que ele não... Quando ele viu ela contando para mim depois, quando ele viu, disse que ele ficou branco que nem uma folha de sulfite, porque lógico que ele reconheceu. Ela estava na comissão de formatura. E é óbvio que daí ela foi puxar a capivara, descobriu que as referências eram todas falsas, enfim, o cara se queimou, porque também ela acabou jogando para outros recrutadores, tipo, ó, cuidado que fulano está se candidatando para vaga financeira e é perigoso. Não sei o que aconteceu com o cara depois, mas deve estar dando golpe por aí. Então é óbvio que eu não lembro de nenhum caso tão extremo quanto esse, tá? Mas, na dúvida, não tem golpe, tá? E agora, voltando para uma coisa um pouco mais pragmática. Então, até agora, a gente preencheu pontos fortes, pontos fracos. E aí, tem uma coisa que eu sempre observo, que as pessoas, às vezes, são um pouquinho tímidas, né? Na minha área de formação, desde o dia 1, o administrador, o pessoal do marketing, o pessoal da publicidade, nós somos ensinados a falar bem, nós somos ensinados a vender projeto, né? É a nossa formação. Então, a gente acaba percebendo, de uma forma ou de outra, os nossos pontos fortes e fracos. Só que isso é uma coisa que a gente aprendeu de tanto que bateu a cabeça fazendo a apresentação que deu meleca. Vocês, às vezes, podem não ter a chance. E é importante saber ponto forte e ponto fraco? Porque se vocês não sabem, vocês podem acabar se candidatando para participar de atividades das quais vocês, na verdade, não têm talento. Isso é muito ruim, tá? Por exemplo, a minha habilidade, exemplos ruins são ruins, exemplos próprios são ruins, porque fica sempre parecendo muito vaidoso, mas é que não me ocorre nenhum outro, tá? Enfim, eu tenho muita habilidade humana. Eu me dou melhor lidando com gente. Eu sei executar todo o procedimento financeiro de uma empresa, mas não é o meu forte. Eu me dou melhor com gestão de pessoas mesmo. Então, é óbvio que tudo que eu for fazer daqui para frente na minha vida profissional, é melhor eu explorar uma coisa que eu já saiba fazer, que eu tenha pendor para isso, do que eu ficar me esforçando em tentar ser uma pessoa que eu não sou. E aí tem uma parte chata, que eu descobri isso com treino. No caso de vocês, às vezes vocês não tiveram essa chance de ter treino. E o que é pior, nós todos nos julgamos ruins. Nenhum de nós se acha super legal, né? Então, por exemplo, aqui na nossa análise SWOT, por exemplo, eu coloquei aqui a pessoa preguiçosa, a pessoa procrastinadora, indisciplinada, ansiedade. E, gente, eu tenho quase que certeza que talvez não seja uma coisa assim tão séria, mas nós somos ensinados desde pequenos que falar demais sobre nós mesmos é ruim. Então, por isso, a gente tende a supervalorizar pontos fracos e não conseguir falar muito sobre pontos fortes. Fica parecendo que a pessoa se acha demais, fica falando de pontos fortes, né? E também uma coisa muito chata é que, por exemplo, vamos supor que o Mendo decida pedir para a mãe dele: mãe, no que a senhora acha que eu sou bom? Gente, a mãe dele. Cara, a mãe dele vai achar o Mendo um menino maravilhoso, né? Ou o Alisson vai perguntar para uma prima ou para um primo, né? A gente olha, né, pessoas próximas, professores, muitas vezes olham com um olhar de amor e acaba não sendo objetivo. E o que eu estou querendo com essa conversa toda? Mostrar para vocês uma ferramenta que ajuda vocês a descobrirem pontos fortes comportamentais. Vocês já fizeram algum teste de ponto forte comportamental? Se não, a chance está aqui, tá? Eu mandei o link no chat. O que a gente vai fazer? Eu queria perguntar a vocês, e iria sugerir a vocês, não é para fazer nessa atividade, tá? Mas façam esse testezinho sobre pontos fortes. Então, tem aqui, ó, participe da pesquisa gratuita, vocês vão se cadastrar e vocês vão responder. Tudo bem? Vocês querem ver como que sai o resultado de uma pesquisa dessas? Ó. Eu quero.
Ó, deixa eu ver. Se vocês quiserem... Gente, eu acho que não, na sala até 6h30 não vai dar tempo de todo mundo fazer. Mas deixa eu mostrar como que é, tá? Então, ó. Epa, eu não vou pagar, não. Tá aqui. Ó, vamos ver os meus principais pontos fortes, tá? E o de vocês vai sair assim também, tá? O que que ele faz, né? Então, deixa eu explicar um pouquinho sobre esse teste. Primeiro, ele não é um teste de BuzzFeed ou de capricho, tá? Ele é um teste que ele é cientificamente validado, ele é um teste que é utilizado especialmente no desenho de carreira, não é um teste bobinho, tá? Por isso, façam com calma e façam uma vez, tá? Então, por isso que eu tô achando que não vai dar tempo da gente fazer aqui agora. Não é para vocês responderem aquilo que vocês gostariam de ser, é para vocês serem muito honestos, tá? Muito honestos mesmo. Tudo bem? Porque isso vai ajudá-los, na verdade, a ter mais sucesso futuro. Por quê? Qual que é a lógica desse teste? Vocês procurarem ocupações que aproveitem os seus pontos fortes comportamentais e que vocês não sejam obrigados a usar, pelo menos não com muita frequência, aquilo que vocês são ruins, tá? Porque tem coisa assim que realmente não vai rolar. Então, por exemplo, ó, vamos lá. Qual que é a lógica disso aqui? Os 5 primeiros pontos são os principais pontos fortes que vocês possuem. E os 5 últimos pontos são os seus piores pontos. Então, por favor, não façam nada que envolvam as suas fraquezas, porque vai dar ruim, tá? Então, vamos lá. De ponto forte. Pelo teste. Minha principal característica. Sou generosa, sou criativa, tento ser justa, sou bem-humorada, gosto de aprender. Gente, eu sou professora. Assim, acho que eu já brinquei com vocês não vão conhecer uma professora mais feliz do que eu, porque na minha atividade eu consigo fazer tudo. Aquilo que, teoricamente, eu tenho de melhor, tá? Então, eu sou felizona, sério mesmo, tá? Qual que é a lógica? Se você faz uma coisa que você consegue usar seus pontos fortes, de alguma forma você se destaca. Você é reconhecido, você é valorizado e você se sente mais propenso a tentar mais. Você se sente mais propenso a se empenhar, fazer mais. Porque quando você gosta, tá? Vocês já descobriram alguma atividade que vocês gostam porque vocês usam pontos fortes de vocês? Ou ainda não? Talvez ainda não. Então, até por isso eu queria mostrar para vocês esse teste. Agora, vamos ver ponto fraco? Vamos. Vocês vão ver que tem aqui um monte de traços de personalidade. Ah, e uma coisa importante. Esse teste, ele mede somente 24 traços de personalidade. Tá? Agora, vamos lá. Falando um pouquinho de psicologia. Você não consegue definir o que é uma pessoa, tá? Tanto é que, às vezes, você acha que conhece a pessoa e a pessoa se comporta de uma forma absolutamente inesperada, tá? Porque a gente consegue medir traços, ou seja, características mais evidentes da personalidade de alguém, mas a gente consegue pegar o todo. Então, aqui no fundo a gente tem um quadro, ou né, um plano que imita um quadro. A gente consegue ver pinceladas do quadro, a gente consegue medir cores do quadro, mas a gente consegue, assim, saber todas as tintas, tudo de tudo que está nesse quadro? Eu acho que não, tá? Então, esses testes, eles não vão dizer 100% do que você é, mas só aquilo que se destaca mais, tá? Por isso também, por exemplo, sei lá, algum vizinho seu que se envolveu em algum crime, alguma coisa, você fala, mas nossa, eu jamais diria que o fulano faria isso. Por quê? Porque você não conhecia ele. Você só conhecia traços da pessoa, tá? Agora, voltando. Esses 24 pontos fortes, eles são muito relacionados à felicidade no trabalho. É por isso que eu estou mostrando para vocês, tá? Agora, quais são os meus pontos fracos? Assim, que eu jamais vou poder ganhar a vida com isso. Primeiro ponto é perspectiva. Às vezes, eu tenho dificuldade de perceber o mundo com os olhos de outras pessoas. Eu tendo a achar que todo mundo pensa do mesmo jeito que eu. E eu posso cair do cavalo? Lógico. Eu posso soar arrogante? Posso. É um ponto fraco meu. Eu tento melhorar, mas eu sei que
Eu não tenho essa noção. Não tenho, tá? Tento melhorar, mas eu sei que é um ponto fraco. Outro ponto, espiritualidade. Gente, espiritualidade, zero. Nenhuma. Nunca fui uma pessoa espiritualizada, nunca fui uma pessoa assim de, olha, sou iluminada, questão de religião ou filosofias, no meu caso é menos um. Nunca fui. Perseverança, aquela coisa de você ser persistente, de você... Não sou, por isso eu jamais poderia ser personal trainer, tá? Eu também não serviria para ser uma líder religiosa, eu não serviria para ser filósofa, eu não serviria para ser psicóloga. Porque como que você vai ser psicóloga se você não consegue se colocar no lugar da pessoa, né? Alguém religioso, não dá, né? Eu ia ser super picareta, com certeza, se eu fosse religiosa, certeza, até porque não ia botar muita fé nisso. Uma pessoa amorosa, né? Assim, de acolher, sabe, de escutar, eu também não sou. Nunca fui. Não tenho isso. Isso não habita o meu ser. E, por fim, eu não tenho autocontrole. Então, posso ser personal? Não posso. Poder ser religiosa? Poderia? Não poderia. Se eu fosse mãe, talvez eu fosse uma mãe muito rígida. Tenho gato, já falei para vocês. Então, tem uma série de atividades que talvez, cara, não fosse dar certo para mim. Por que é importante isso? Porque você sabendo quais são seus pontos fortes, explora aquilo que você tem de melhor, criatura. Não adianta você ficar batendo cabeça, né? Pensando em coisas aí que você tem, não tem. Faz um teste. Esse só mede fatores comportamentais, tá? E tem algumas coisas que com o tempo muda sim, tá? O que muda muito? Especialmente com o tempo, com a aprendizagem, né? Inteligência social, que é a capacidade de você interagir com pessoas diferentes. Isso é que muda e muda bastante. Então, quando você é jovenzinho, você sem noção e depois você começa a se dar melhor com outras pessoas, né? Cadê o que também costuma melhorar um pouco? O autocontrole. Eu disse costuma, não sempre. Então, meninos, façam, tá? Se vocês quiserem depois conversar comigo sobre resultado de teste, vocês me procuram depois no privado para ajudá-los, tá? Mas, agora voltando para a nossa atividade. Caso vocês tenham dificuldade de, cara, para que eu sirvo na vida? Então, agora o Rodrigo, ele tem o sonho de abrir empreendimento digital. Rodrigo, faz esse teste e tenta imaginar como que abrir um empreendimento digital iria ou não aproveitar seus pontos fortes, tá? Se você vê que você precisa de características que você não tem, é melhor você pensar em fazer ajustes no seu plano. Tudo bem, gente. Eu sei que eu estou fazendo uma parada assim super, né? Mas é minha área. Minha área faz esse desenho de carreira mesmo do profissional. Tudo bem até aqui, gente? Tá chato? Como que tá as coisas por aí? Tudo certo. Entendi certinho. Belezinha. Agora, a gente vai falar de fatores que a gente não tem controle, tá? Ou seja, aconteceu e cabe a vocês todos se ajustarem. Agora a gente vai lidar com fatores externos. Então, vamos começar por oportunidades. Que oportunidades estão existindo no mercado que podem ajudar o empreendimento digital a dar certo? Então, vamos começar pelo Rodrigo. Rodrigo, que oportunidades estão acontecendo no mundo que podem te ajudar a ter sucesso abrindo empreendimento digital? Crescimento de redes, globalização, Uhum. essas coisas relacionadas a esse meio, eu acho. A maioria das coisas agora tem mais pro âmbito digital e se resolve pela internet, né? Igual a senhora mencionou o exemplo dos varejos e tudo mais. Uhum. Comércio digital. E aí eu posso ser polêmica? A pandemia, ela foi uma meleca. Ela foi uma meleca. Foi. Não... Cara, a única coisa que a pandemia fez foi fazer com que pessoas que nunca tivessem utilizado o comércio digital tivessem começado a utilizar. Então, não é que a pandemia foi boa, não foi não, foi uma meleca. Mas, por causa das restrições impostas pela pandemia, as pessoas acabaram aprendendo a lidar com novos formatos de varejo, de compra, né?
Que outras oportunidades, gente, vocês conseguem pensar? Agora vamos lá, Alisson, Lara, Mendo, que oportunidades vocês veem? Lembrando, a Essa área gente de não... empreendimento digital, eu acho que tem a questão com a pandemia, né? Teve muita propagação de aulas gratuitas, cursos gratuitos no YouTube, que eu acho que pode dar uma base para a pessoa, né? Muito boa, pessoas que já, teoricamente, já estão na área, né? Mostrando pelo menos o começo, né? Exatamente. Acaba que você, por não ter que ficar indo viajar, você, né, tem muita coisa gratuita, você conseguiu também se qualificar melhor, para quem teve paciência, né, também de lidar com esse novo mundo do EAD. O que mais que vocês conseguem listar como oportunidade, gente? Você consegue atingir muita gente. Tipo, Desculpa, muita Rodrigo, eu não mesmo. ouvi. Não ouvi. Eu disse que dá pra atingir muita gente, né? E, tipo, de diferentes localidades e tal. Uhum. Ô, Lara, Mendo, pensaram em alguma coisa? Por enquanto, não. Se ocorrer, vocês me falam. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Enfim, é a área de vocês, vocês devem estar sabendo disso já, tô contando a fofoca velha, tá? Mas Alemanha, Reino Unido, Canadá estão desesperados atrás de profissionais que lidem com áreas técnicas e tecnológicas. Especialmente a Alemanha, gente, abriu porteira, tá? Para imigrantes, tá oferecendo todo tipo de auxílio, todo tipo de estímulo, por quê? A Alemanha é um país que o crescimento da população jovem é muito pequeno, ou seja, nasce pouca gente, assim como o Japão. E quem lida com tecnologias, desenvolvimento de coisas novas, gente, cara, historicamente são pessoas jovens. Não estou dizendo que pessoas mais velhas não façam isso, mas historicamente, população entre 20 e 40. E não tem, tá? Canadá está tendo o mesmo problema, Japão também, mas Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia e Alemanha, eles estão oferecendo muitas oportunidades. Então, tem oportunidade migratória. E tem mesmo, tá? Único senão, por exemplo, no caso da Alemanha. No caso da Alemanha, tem que ter o alemão é uma língua dificílima, dificílima mesmo. E no caso do Canadá, as oportunidades são em províncias bem geladas, tá? Então, realmente, você tem que desapegar do calor e encarar o friozão, porque é bem frio, né? Vamos pensar também em oportunidades. O mercado de vocês está aquecido? Ou seja, está tendo empresa, está contratando ou está meio parado? Não. Na minha tá meio parada. Então, nem vou colocar isso como... então tá aqui já com ameaça, mercado parado. Pelo menos nacional, né? Bom, que outro fator que vocês conseguem enxergar que é uma ameaça? Eu já acabei mudando já acabei mudando já, mas, enfim. Quais outras ameaças conseguem perceber que está afetando todo mundo e que vocês não têm controle? Nessa área de acho que empreendimento digital, se você for pensar nessa parte, se for de oportunidade migratória, talvez a ameaça seria o Brexit, se a pessoa vivendo na Inglaterra, não sei se enquadraria. Oh, Porque teoricamente está fechando o cerco, né? Teoricamente, para todo mundo. políticas governamentais, sim. Política governamental pode atrapalhar? Pode, né? Por exemplo, agora no começo do ano, o brasileiro não conseguia ir para canto nenhum, porque não tinha vacina e as pessoas fecharam a porta na nossa cara. Né? Então, quem queria entrar, por exemplo, na França, teve gente que não conseguiu. Então, política governamental pode atrapalhar? Pode. Outra coisa que pode atrapalhar, por exemplo, abertura de empreendimento digital. Gente, o desemprego. Então, vamos lá. Vamos supor... Peraí. O desemprego, condições econômicas, você não tem controle, né? Vamos supor que o Rodrigo monte um empreendimento digital, sei lá, focado para lojas que vendam roupas, né? Ele desenha um aplicativo. Cara, mas se as pessoas não estão comprando, quem que vai contratar o Rodrigo, gente? Atrapalha? Lógico, né? Que outras ameaças vocês veem que pode prejudicar? A concorrência, se for uma concorrência desleal, Pode, sem dúvida. Por mais que o mercado de vocês não seja aí
super abarrotado, tem concorrência? Tem. Basta vocês pegarem a turma de vocês, que deve ter, sei lá, uns 20 colegas, o currículo de vocês deve ser muito parecido, tá? Até terminar a faculdade, é todo mundo mais ou menos igual. A gente até brinca na minha área que, especialmente no curso de administração, todo mundo tem mais ou menos a mesma faixa etária, mesmo nível de línguas, mesmo nível de conhecimento tecnológico, de tal forma que a gente brinca que dá para fazer cartinha da Xuxa, joga para cima e pega, porque é tudo muito parecido. Então, a concorrência, neste momento da carreira de vocês, pode ser um problema? Pode. Por isso que é importante a gente construir pontos fortes e diferenciais, tá? Pensar olhando sempre para frente. Quais outras, a queda de renda, né? Queda de renda importante. Quais outras ameaças vocês veem que pode atrapalhar o atingimento do sonho de vocês? Deu por enquanto? Então, por enquanto, imagino que deu, tá? Para quem tem um pouquinho de curiosidade para saber como seria a vida em outros lugares, deixa eu mostrar para vocês. Esses dias eu descobri um canal super bacana que fala principalmente sobre a vida das pessoas na Alemanha. Esse é um casal que foi para a Alemanha há alguns anos, né? E eles criaram playlists, né? Para você conhecer como que funciona a Alemanha, que documentação, que tipo de trabalho. É super alto astral esse canalzinho, é bem legal, tá? Bom, agora, o que vocês fazem com isso? Que agora, do jeito que tá, a gente fez listas de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças. Agora a gente vai fazer análise em X. O que é análise em X? É isso aqui. A gente vai tentar entender que pontos fracos me impedem, de fato, de aproveitar oportunidades. É o item C, aqui embaixo. Tá? Então, vamos lá. Crescimento das redes. Algum desses pontos fracos aqui pode atrapalhar vocês, gente? Na opinião de vocês, o que vocês acham? Ter preguiça, demorar um pouco para entender alguns conceitos, falta de rotina, procrastinação, ansiedade, perfeccionismo, julgador, não cultivar redes. O que pode prejudicar vocês de tudo isso aí que vocês viram de pontos fracos? Isso é análise em X. Então, aí, eu vou abrir alguns spoilers, tá? Então, primeiro, não é necessariamente ruim você demorar um pouquinho para aprender. Não é ruim você ser um pouco procrastinador, um pouco preguiçoso, tá? Não é ruim você ser um pouco ansioso. Não é ruim você esperar o melhor dos outros, não é ruim. O problema é quando há o excesso. Se você percebe que isso te paralisa, que isso te faz mal, que isso verdadeiramente te trava, é isso que você vai ter que procurar melhorar. Entendeu? Porque ser a pessoa perfeita não existe. Você tem que tentar diminuir coisas que te tragam um grande impacto. E aí, fazendo essa análise em X, você também começa a perceber que, de repente, você precisa construir pontos fortes. Então, por exemplo, globalização. Aqui a gente falou de uma língua só. Será que vocês não precisariam, de repente, de mais uma? Né? Então, aí, o que a gente vai ter aqui? Né? Epa, deixa eu voltar para cá. O que vocês precisariam? Rapaz, eu não vou conseguir sair disso aqui. Então, olha, gente, considerem aqui que vocês vão ter que aprender uma terceira língua, de repente, tá? Tá tudo bem para vocês? Então, é nessa análise em X que você começa a perceber que, de repente, de repente, vocês podem ter pontos fracos que realmente te travam, como, por exemplo, ansiedade extrema. Se isso te prejudica, é bom procurar tratamento, mas se prejudicar, muito. Agora, se for uma ansiedade em níveis moderados, todo mundo tem, tá? Qual que é a questão aqui? A gente vai pegar pontos fracos que realmente inviabilizem você aproveitar todas as oportunidades. E aí você vai ficar um pouquinho de olho aqui nos pontos fortes também. É o seguinte, o que eu vou ter que construir
que eu não tenho, né? Vocês vão fazer isso com cada um desses critérios. Ficou claro, gente? Isso daí que eu vou ter que construir, eu vou escrever na parte de baixo, né? Nessa Exatamente. segunda. Aí você vai listar, olha, fazendo análise de oportunidades e as comparando com meus pontos fracos, eu constatei, né, que o que de fato eu preciso melhorar é isso, isso e isso. Porém, eu percebi que existem pontos fortes que eu preciso construir, tá? Que não é ponto fraco. São pontos que você vai ter que construir porque, na verdade, nem existe na sua vida, né? Então, eu arrisco dizer que para os 3 cenários, abrir empreendimento digital, passar em concurso, estar empregado em uma empresa, vocês precisam cultivar rede de contatos, cara, porque e óbvio, outra coisa que vocês têm que tomar cuidado, que eu esqueci de botar aqui, vocês cuidado com rede social. Eu já falei disso com vocês alguma vez aqui, sobre redes sociais. Não, acho que não. Gente, separa pessoa física, pessoa jurídica. Quem não tem o LinkedIn, para quem não sabe, LinkedIn é uma rede virtual de currículos. Então, assim, eu não quero saber se você é esquerda ou direita, se você volta para pato ou para ganso, tanto faz, tá? Mas o empregador geralmente quer saber. Então, o pessoal vai pedir rede social e eles não vão acreditar se você falar que não tem, tá? Então, cria um perfil seu para os seus amigos, para sua família, tá? E um perfil profissional. Não mistura e cuidado com posicionamentos, porque pode sim ser critério de corte de processo seletivo, tá? Veja isso direto acontecer, separa, tá? É importante tomar cuidado? Porque a pessoa não te conhece. Ela vai olhar suas pegadas digitais, então sejam cautelosos com aquilo que vocês colocam, tá? Para vocês terem ideia, eu prestei concurso público e pediram as redes sociais no concurso público. Tá? Então, é um troço sério, vocês sejam cuidadosos com pegada digital, tá? Bom, e daí a gente também vai dar uma olhada no oposto, né? O que é esse oposto? A gente vai dar uma olhadinha aqui, que pontos fortes podem me ajudar a combater as ameaças, né? Então, o que a gente vai constatar aqui? Por exemplo, que o mercado nacional de fato está parado. O que vocês podem, de repente, fazer para agitar um pouco as coisas? De novo, a tal da rede de contato. E agitando, e se mostrando, e aparecendo. Porque, gente, o empregador não vai aparecer na porta de vocês fazendo convites. Vocês precisam ser lembrados, tá? Tem um ditado na minha área que é: quem não é visto não é lembrado, ou longe dos olhos, longe do coração. Não estou dizendo que é para vocês serem aparecidos, sejam aquelas pessoas mega vaidosas, bobonas. Não é isso. Mas é legal, de vez em quando, aparecer, fazer algum comentário, participar de um evento, ajudar a organizar, porque vocês põem a cara no sol. Tem que, de alguma forma, se mostrar, tá? Então, políticas governamentais, o que você pode fazer? Cara, votar melhor e cobrar quem você votou, especialmente vereador e deputado, que a galera não sabe direito para que eles servem, mas eles são mais importantes, na verdade, do que governadores e presidentes, né? Desemprego, o que você pode fazer? Melhorar seus pontos fortes e uma coisa que você pode colocar aqui como ponto forte, desenvolver o hábito, é fazer prospecção de vagas, né? Ou seja, você ativamente procurar vagas, tanto aqui na região quanto em outros lugares também, tá? Concorrência, o que você pode fazer, né? Criar diferenciais, criar pontos fortes que sejam muito legais. Aprender, sei lá, uma linguagem de programação, ter coisas que seus colegas não tenham, tá? Queda de renda, pode prejudicar? Pode. O que você pode fazer? Buscar dentro dos seus pontos fortes e entender e conhecer melhor o perfil do seu público-alvo, né? Então, assim, vocês entenderam como que é a tarefa de vocês dessa semana? Ela é mais reflexiva, tá? Ela tá para ser finalizada amanhã, mas se vocês quiserem, eu posso deixar um pouco mais para frente, mas eu sugiro que já que vocês estão no inferno, abraço o capeta. Vocês já estão aqui, estão prestando atenção, estão assistindo, fica 15 minutinhos aí e faz, sabe? Porque se for deixar para daqui a 3 semanas, vocês não vão
Não vou lembrar de nada. Tudo bem, pessoal? Tudo Tudo bem. certo. Então, belezinha. Meninos, ó, com isso eu acho que eu encerrei a aula, porque eu queria mesmo ensiná-los a fazer essa análise, porque eu acho que final de ano é o momento ideal para fazer esse tipo de coisa, a despeito do cansaço, a despeito da injeção de saco. E meninos, eu vou parar aqui a gravação, vou me despedir de vocês, mas eu não vou desligar ainda, peraí.